O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado pela saudade. Tu nunca me amaste de verdade, Sofia. Foi tudo uma ilusão, uma mentira tecida nas sombras da tua vida perfeita. Mariana arremessou o copo de vinho do Porto contra o muro de azulejos rachados, o líquido tinto escorrendo como sangue fresco, enquanto as lágrimas cortavam o seu rosto como lâminas afiadas. A noite de Lisboa, com suas lanternas tremulosentes e o cheiro salgado do Tejo ao longe, parecia prender a respiração, testemunha muda de um coração partido que não se curaria com promessas vazias. Mariana recuou um passo, o peito arfando como se o ar da capital portuguesa lhe faltasse de repente. Aos 28 anos, ela era o retrato vivo da boemia lisboeta, cabelos castanhos ondulados que dançavam ao vento como as ondas do Atlântico, olhos verdes que capturavam a luz das estrelas como as safiras escondidas nas grutas de Sintra e uma voz rouca, forjada nas noites de canto em tabernas enfumaçadas onde o fado se entrelaçava com as almas perdidas. Vinda de uma família humilde de pescadores no Algarve, Mariana havia fugido para Lisboa aos 18, carregando apenas uma guitarra velha e sonhos de poesia que rimavam com o mar. Agora, artista de rua e compositora ocasional, vivia num sótão apertado no bairro Alto, onde as paredes ecoavam risos de amantes efêmeros e o ranger de tábuas antigas contava histórias de gerações. Mas naquela noite, tudo desmoronava. Sofia, a mulher que havia iluminado os seus dias cinzentos como o sol de verão em Cascais, estava parada ali, imóvel, o rosto pálido sob a luz amarelada de um candeeiro de ferro forjado. Sofia Almeida, 32 anos, CEO de uma startup de tecnologia sustentável que revolucionava a agricultura vinícola alentejana, era o epítome da elegância moderna portuguesa, alta, esguia, com cabelos negros lisos caindo como uma cascata de ébano sobre ombros definidos por anos de yoga nas praias da costa da Caparica. Seus olhos castanhos, profundos como o vinho maduro de Douro, escondiam uma vulnerabilidade que só Mariana conhecia, ou assim pensava. Como podes dizer isso, Mariana? Murmurou Sofia, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento do norte. Avançou um passo, as mãos estendidas como se implorasse pela paz de um tratado antigo. Eu amo-te mais do que as palavras podem capturar. Mais do que o fado amador. Mariana riu, um riso amargo que se misturava ao burburinho distante de uma guitarra portuguesa numa tasca próxima. Amor? Isso é o que dizes à tua secretária quando a beijas nas sombras do escritório? Eu vi, Sofia. Vi tudo naquela festa em Belém, com os jeronimos ao fundo como testemunhas silenciosas. Ela, com o seu sorriso falso e o perfume caro, e tu, rindo como se o meu coração fosse só mais uma linha no teu balanço anual. O ciúme, esse monstro incontrolável que devorava as noites portuguesas como o mar engole navios, havia nascido meses antes, numa viagem de trabalho de Sofia a Porto. Mariana, deixada para trás com promessas de chamadas noturnas, havia folheado o Instagram da amada por acidente, ou destino cruel? E lá estava, uma foto de Sofia num jantar de gala, braço entrelaçado com uma colega de negócios, legendada com noites portuenses com aliados inesquecíveis. O ciúme florescera então, uma semente venenosa regada por inseguranças antigas, de uma infância onde o pai pescador partia para o mar e nunca voltava inteiro. Desde então, as discussões irrompiam como tempestades de verão no Douro, acusações sussurradas em passeios pelo Chiado, silêncios pesados durante jantares de bacalhau à brasa em tascas escondidas e noites em que Mariana se perdia em copos de ginginha, imaginando Sofia nos braços de outra. Lisboa, com sua colina íngreme e vistas eternas, tornara-se um labirinto de suspeitas, onde cada elétrico rangente parecia carregar segredos. Sofia estendeu a mão novamente, tocando o braço de Mariana com a delicadeza de quem acaricia uma flor de jasmim. Foi um mal-entendido, meu amor. Ela é casada, tem filhos, e aquele abraço era só gratidão por um contrato fechado. Eu juro pela Virgem de Fátima, pela minha mãe que me ensinou a rezar nas procissões de Évora. Mas as palavras soavam vazias agora, e quando como um eco distante no rocio.
Mariana afastou-se, o coração apertado como um novelo de lã emaranhado. Eu preciso de ar. De espaço. Volta para o teu mundo de reuniões e vinhos importados. Eu fico com o meu fado e as minhas ilusões. Virou-se e correu pela viela, os sapatos de couro batendo nas pedras irregulares como o pulsar de um coração acelerado. Atrás dela, Sofia chamou, mas o som foi engolido pelo clamor da noite lisboeta, risos de turistas no mirador de Santa Catarina, o tilintar de copos em bares de petiscos e o lamento eterno de uma fadista cantando estranha forma de vida. Mariana parou num banco de ferro sob uma figueira centenária, o tronco retorcido como as suas emoções. Lágrimas quentes rolavam, misturando-se ao suor da umidade atlântica. Como haviam chegado a isso? O seu amor começara como um conto de fadas moderno, num festival de fada em Alfama há um ano. Sofia, exausta de uma conferência sobre inovação verde no Lisboa Factory, havia tropeçado num espetáculo improvisado onde Mariana cantava a imoraria, a voz trêmula de emoção crua. Seus olhares cruzaram-se no meio da multidão e naquela noite, sob as estrelas, elas partilharam um primeiro beijo, salgado como o mar, doce como pastéis de nata. Meses de pureza seguiram, piqueniques no jardim botânico com queijos de serpa e uvas de alcobaça, danças lentas em festas de Santo António onde os manjericos perfumavam o ar e confissões sussurradas na cama, com o som das gaivotas ao amanhecer. Sofia, órfã de pai cedo e criada pela mãe viúva numa quinta alentejana, encontrara em Mariana a âncora que o seu mundo corporativo lhe negava. Tu és a minha Portugal verdadeira, dissera ela uma vez, traçando mapas imaginários no corpo da amada com os dedos. Mas o ciúme, esse traço tão português, entrelaçado com a saudade como o vinho com a canela, havia erudido tudo. Mariana pegou no telemóvel, os dedos tremendo ao discar o número de Inês, a sua melhor amiga desde os dias de faculdade na Universidade de Coimbra. Inês, preciso de ti. Tudo está a ruir. A voz de Inês, calorosa como um abraço de avó minhota, respondeu imediatamente. Onde estás, mana? Eu vou aí agora. Trago gin e ouvidos prontos. Enquanto esperava, Mariana olhou para o céu, onde a lua cheia pairava como um fado não cantado. Lisboa, eterna amante caprichosa, piscava com suas luzes, prometendo segredos e redenções. Mas naquela hora só havia escuridão. Sofia, por seu lado, desabou contra o muro, o copo partido aos pés como fragmentos do seu orgulho. Ela sabia que o ciúme de Mariana nascia de medos profundos. A mãe dela, viúva 2 vezes, havia enchido a filha de histórias de amor traídos pelo mar traiçoeiro. E Sofia, com a sua vida pública de eventos glamourosos e flashes de câmaras, alimentava involuntariamente essas chamas. Eu tenho de consertar isto, murmurou para si mesma, limpando as lágrimas com a manga da blusa de linho. Pegou no carro, um elétrico silencioso que cortava as ruas como um fantasma, e dirigiu para o apartamento de Mariana no bairro Alto. A cidade adormecia devagar, com o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como um espelho de memórias. Sofia estacionou irregularmente, subindo as escadas íngremes com o coração na boca. Bateu à porta, mas só silêncio respondeu. Empurrou-a, estava entreaberta, como um convite ao destino. Dentro, o sótão era um caos poético. Partituras espalhadas pelo chão como folhas de outono, uma garrafa de aguardente meio vazia na mesa de madeira gasta e o cheiro de incenso de lavanda misturado ao sal do mar distante. Mariana não estava. Sofia sentou-se no chão, abraçando os joelhos, e deixou que as lágrimas fluíssem livres. Pela primeira vez na sua carreira implacável, sentia-se pequena, vulnerável como uma criança na procissão do Corpus Christi. Horas depois, Inês chegou com Mariana a reboque, os braços da amiga envolvendo-a como um chale de lã. E levar a cabeça, miúda. O amor verdadeiro não se quebra com ciúmes, ele dança com eles, como no fado.
Mariana assentiu, mas os olhos vermelhos traíam a dor. Ao ver Sofia encolhida no canto, o coração dela amoleceu por um instante. Sofia. O que fazes aqui? Eu vim confessar, disse Sofia, erguendo-se devagar. Não há meia-noite ainda, mas o suficiente para começar. Eu errei ao não te contar tudo. Mas o meu coração é teu, Mariana. Só teu? A noite estendia-se, prometendo revelações que poderiam curar ou destruir. E Lisboa, guardiã de amores impossíveis, observava em silêncio. A aurora raiava tímida sobre Lisboa, tingindo o céu de tons rosados como o vinho rosé de Colares, quando Mariana finalmente cedeu e deixou Sofia entrar no seu mundo de novo. Inês, discreta como uma sombra em noite de eclipse, beijou a testa da amiga e partiu, deixando-as sozinhas no sótão. O ar estava carregado de promessas não ditas, o tipo de tensão que precede uma tempestade de verão no Alentejo, quente, elétrico, inevitável. Senta-te, disse Mariana, apontando para o sofá poído coberto por uma manta tecida à mão de arraiolos. Sofia obedeceu, as pernas dobradas sob o corpo como uma penitente na sé de Lisboa. Quero ouvir tudo. Sem filtros, sem mentiras polidas como os pastéis de Belém. Sofia respirou fundo, o peito subindo e descendo como as ondas em Sagres. Começou pelo início, tecendo a sua história com a paciência de quem borda um lenço de linho. Nascida numa quinta isolada perto de Évora, onde os sobreiros se erguiam como sentinelas ancestrais, Sofia crescera sob o sol impiedoso do sul, aprendendo cedo o valor do trabalho árduo. O pai, um enólogo visionário, morrera num acidente de trator quando ela tinha 10 anos, deixando a mãe a gerir vinhas que sangravam uvas maduras mas dívidas amargas. Eu jurei que seria diferente, confessou Sofia, os olhos fixos num ponto distante. Estudei em Coimbra, fiz o MBA em Lisboa, criei a empresa para salvar quintas como a da minha mãe com tecnologia, sensores que prevêem pragas, apps que conectam produtores ao mundo. Mas no meio disso tudo, eu me perdi. Tornei-me a CEO que todos esperam, forte, intocável, sempre sorrindo para as câmaras nos eventos do Web Summit. Mariana ouvia, encostada à janela aberta, onde o vento matinal trazia o aroma de pão fresco das padarias do Chiado. Ela via Sofia agora não como mulher poderosa das capas de revistas como a Visão, mas como a rapariga vulnerável que chorara nos seus braços após uma reunião falhada, sussurrando medos de falhar a família. E eu? Onde eu entro nessa equação perfeita? Sofia sorriu tristemente, estendendo a mão. Desta vez, Mariana aceitou, os dedos entrelaçando-se como raízes de uma sobreira antiga. Tu entraste como fado na minha vida reta, inesperada, profunda, transformadora. Lembro-me do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Eu estava exausta, o portátil quente no colo, e tu cantavas com uma paixão que me fez esquecer o mundo. Depois, convidaste-me para um copo de moscatel num terraço escondido e falámos até o sol nascer sobre o castelo de São Jorge. Falámos de tudo, das procissões da Semana Santa em que tu tocavas viola, das vindimas em que eu ajudava a mãe, dos sonhos de uma Portugal onde o amor não tem rótulos. As memórias fluíram como o Tejo preguiçoso, pintando quadros vívidos. Fins de semana em Óbidos, a vila literária onde liam poesia de Sofia de Melbreiner sob as muralhas medievais, noites de sardinha assada na festa de São João no Porto, onde dançavam descalças nas ruas de granito, e viagens espontâneas a Sintra, onde o Palácio da Pena se erguia como um sonho romântico. E elas se perdiam em trilhas cobertas de névoa, roubando beijos atrás de cachoeiras. Mas o ciúme, esse espectro, havia infiltrado-se sutilmente. Começara com comentários inocentes de colegas de Sofia, que sorte a tua secretária, sempre ao teu lado, e crescera com as ausências prolongadas em viagens de negócios. Mariana, cuja arte dependia da emoção crua, via fantasmas em cada like no Instagram, em cada foto de grupo onde Sofia sorria demasiado. Eu sinto-me pequena ao teu lado, admitiu ela agora, a voz baixa.
Tu constróis impérios, eu canto para trocos em praças. E se um dia te cansares da minha simplicidade? Sofia puxou-a para mais perto, o abraço firme como as muralhas de Belém. A tua simplicidade é a minha salvação, Mariana. O mundo lá fora é ruído, reuniões em hotéis de 5 estrelas, investidores que falam de ROI como se o amor fosse uma ação na bolsa. Tu és o silêncio que me centra, o fado que me faz sentir viva. Conversaram até o meio-dia, quando o sol alto banhava o sótão em luz dourada. Decidiram dar um passeio pelo Tejo para lavar as feridas no sal do mar. Caminharam de mão dada pela marginal, passando por vendedores de castanhas assadas e crianças a brincar com bolas de futebol. Em Alcântara, pararam num café com vista para os estaleiros antigos, pedindo galão e tostas de queijo da serra. Vamos devagar, propôs Sofia. Sem pressa, como o vinho que amadurece nas caves de Vila Nova de Gaia. Mariana assentiu, mas no fundo, o ciúme ainda roía como um rato numa adega. Naquela tarde, enquanto Sofia atendia uma chamada de trabalho, algo sobre um novo contrato com produtores de azeite no Trás-os-Montes, Mariana viu o nome no ecrã, Clara, assistente. O estômago revirou-se. Clara, a mulher da festa em Belém, a que havia abraçado Sofia com demasiada familiaridade. Quando a chamada acabou, Mariana não disse nada, mas o silêncio era uma acusação. Sofia notou, claro, conhecia cada nuance do rosto da amada como as curvas do Rio Douro. O que foi? Diz-me. Nada, mentiu Mariana, mas os olhos traíam-na. Só. Quem é Clara, mesmo? Sofia suspirou, sabendo que a verdade era uma ponte frágil. A minha assistente há 2 anos. Casada, como te disse. Tem uma filha pequena, adora os jogos do Benfica. Porquê? Porquê? Porque eu vi as mensagens, Sofia. Naquela noite em que dormiste no escritório. Beijos, até amanhã. Beijos? Para uma assistente? O ciúme explodiu de novo, mais feroz, como um incêndio no pinhal de Leiria. Sofia tentou explicar, eram saudações formais, comuns no calor português, mas Mariana já corria, deixando para trás o café e o sol que agora parecia queimar. Sofia seguiu-a, o coração acelerado. Apanhou-a no Lisboa Factory, entre murais de street art que gritavam rebeldia. Para Mariana. Isto está a destruir-nos. És tu quem destrói, rebateu ela, virando-se com fúria. A tua vida perfeita, as tuas amigas casadas que te tocam como se fosses propriedade delas. Eu sou só a boémia que te diverte aos fins de semana. A discussão atraiu olhares curiosos de artistas e turistas, mas elas não pararam. Palavras voaram como setas, acusações de insegurança, defesas de lealdade, lágrimas misturadas a risos histéricos. Finalmente, exaustas, sentaram-se num banco ao lado de um armazém transformado em galeria. Eu amo-te, sussurrou Sofia. Mas o ciúme é um veneno que nos mata devagar. Mariana limpou o rosto. Talvez precisemos de ajuda. De alguém que nos ouça sem julgar. Foi assim que marcaram uma sessão com uma terapeuta em Lisboa, especializada em casais da comunidade LGBTQ+, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista acolhedor. A primeira reunião, numa sala com vista para o castelo, foi como descascar uma laranja amarga, revelações dolorosas, mas doces no fundo. Enquanto isso, o trabalho de Sofia intensificava-se. Um grande investidor de Espanha chegava para negociações, exigindo jantares e apresentações. E Clara, inocente Clara, seria a ponte. Mariana, ao saber, sentiu o ciúme reavivar-se, mas desta vez, engoliu-o, escolhendo confiança em vez de chamas. A noite caiu e com ela veio a promessa de uma confissão.
Sofia preparou uma surpresa, um piquenique no mirador da Senhora do Monte, com queijos de azeitão enchidos de Porto Alegre e uma garrafa de verde tinto fresco. Sob as estrelas, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, ela pegou na mão de Mariana. Esta noite, confesso tudo o que o ciúme escondeu. A confissão noturna desdobrou-se sob o manto estrelado de Lisboa como um fado lento, daqueles que Amália Rodrigues cantaria com a voz partida pela emoção. O mirador da Senhora do Monte, com o seu perfume de eucaliptos e o sussurro do vento atlântico, era o palco perfeito para verdades nuas. Sofia abriu o coração como se abrisse uma garrafa de Porto Tawny envelhecido, deixando que o néctar da vulnerabilidade fluísse devagar. Eu tenho medo, Mariana, começou ela, a voz baixa contra o coro distante de grilos e o ronco ocasional de um elétrico subindo a colina. Medo de te perder para o meu mundo ou de o meu mundo te engolir. Quando comecei a empresa, jurei que seria independente, que não precisaria de ninguém. Mas contigo eu preciso. Tu fazes-me questionar tudo, as horas no escritório, os contratos frios, a solidão disfarçada de sucesso. Mariana, reclinada na manta xadrez, mordiscava uma azeitona preta, os olhos refletindo as luzes da baixa como faróis de esperança. Ela ouvia, realmente ouvia, pela primeira vez sem o filtro do ciúme. E o que mais? Diz-me da Clara, da festa. Sem evasivas. Sofia assentiu, engolindo o bolo na garganta. Clara é como uma irmã mais nova. Entrou na empresa há 2 anos, vinda de uma família pobre de Beja, lutando para pagar a faculdade da filha. Eu ajudei-a como ajudei a minha mãe. Na festa de Belém, bebemos demais, vinho de Bucelas, forte e doce, e ela abraçou-me num momento de gratidão bêbada. Nada mais. Mas eu devia ter-te dito na hora, em vez de esconder para proteger nosso amor de trivialidades. As palavras pairaram, pesadas como o ar úmido antes da chuva. Mariana sentiu o ciúme recuar um pouco, como a maré baixa em Carcavelos, revelando conchas escondidas. Eu entendo agora. O meu ciúme vem da minha mãe, que perdeu 2 maridos para o mar. Ela contava histórias de traições, de cartas não enviadas de África, de amantes que partiam com o vento. Eu jurei não ser como ela, mas aqui estou, vendo sombras onde há luz. Elas riram baixinho, um riso catártico que quebrou a tensão como o sol rompe as nuvens em Faro. Partilharam o vinho, os lábios roçando o gargalo da garrafa, e recordaram anedotas, a vez em que Mariana compusera uma canção paródica sobre as reuniões de Sofia, cantando-a num jantar com amigos no Time Out Market, ou quando Sofia arrastara Mariana para uma vindima experimental no Dão, onde pisaram uvas descalças, rindo até doer a barriga. Mas a confissão aprofundou-se, tocando feridas mais antigas. Sofia revelou o peso da sua identidade, crescer como lésbica numa Portugal conservadora dos anos 90, onde as procissões católicas misturavam devoção e olhares julgadores. Eu escondia livros de poetas como Natália Correia debaixo da cama, sonhando com amores proibidos. A minha primeira namorada, em Coimbra, terminou porque a família dela descobriu um escândalo que durou anos nas conversas da aldeia. Mariana apertou a mão dela, traçando círculos suaves na palma. Eu sei disso. Em Lagos, onde cresci, as pescadeiras cochichavam sobre mulheres que amam mulheres como se fosse uma maldição das sereias. Mas nós sobrevivemos, Sofia. Somos a nova Portugal, a do casamento igual, das marchas do orgulho no Terreiro do Paço. A meia-noite soou distante, das badaladas do mosteiro dos Jerónimos, e com ela veio o clímax da confissão. Sofia ajoelhou-se na manta, pegando num pequeno estojo de veludo que tirou do bolso. Dentro, um anel simples de prata com uma pedra de quartzo rosa do Alentejo, lapidada à mão. Não é um pedido de casamento, ainda não. É uma promessa. De enfrentar o ciúme juntas, de construir um futuro onde a esperança vença o medo. Casa comigo, Mariana?
Não hoje, mas quando estivermos prontas. Lágrimas brotaram, mas desta vez de alegria pura, como a chuva que fertiliza as vinhas. Mariana aceitou o anel, deslizando no dedo, e puxou Sofia para um abraço que durou minutos eternos. Beijaram-se sob a lua, um beijo lento e profundo, cheio de promessas como o hino nacional entoado em estádios cheios. Amanheceram ali, enroladas na manta, acordadas pelo canto dos pássaros e pelo cheiro de café de uma relote próxima. Regressaram ao sótão de mãos dadas, planeando o dia, uma visita à mãe de Sofia em Évora, para apresentar formalmente o compromisso. A viagem de comboio foi um sonho acordado, paisagens de sobreiros e montados passando como um filme de Pasolini, paragens em vilas onde compraram queijos e mel de rosmaninho. Em Évora, a quinta da mãe de Sofia era um oásis de paz, vinhas curvas como abraços, oliveiras centenárias que sussurravam segredos ao vento. Dona Almeida, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos num coque e mãos calejadas de anos de vindas, recebeu-as com um abraço que cheirava a terra molhada e alecrim. Minha Sofia, finalmente trazes luz para esta casa velha, disse ela, os olhos brilhando ao ver o anel. Ao longo do almoço, coelha alentejana com migas e salada de laranja, contou histórias da juventude, danças em festas de colheita, amor juvenis que o tempo apagou como névoa matinal. Mariana encantou-a com uma canção improvisada na viola da mãe, uma melodia sobre amores que renascem como uvas após a geada. Dona Almeida chorou, abençoando-as com um terço antigo de Fátima. O amor é como o vinho, melhora com o tempo, se bem guardado. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada. O investidor espanhol exigia uma reunião urgente em Lisboa. Sofia hesitou, mas Mariana insistiu. Vai. Mostra-lhes que uma CEO apaixonada é ainda mais forte. Sofia partiu, deixando Mariana na quinta para uma tarde de paz. Sozinha com Dona Almeida, Mariana aprendeu a podar vinhas, as mãos sujas de terra como um batismo. O ciúme é como as ervas daninhas, aconselhou a sogra em potência. Arranca-as pela raiz, antes que sufoquem a videira. De regresso a Lisboa, Sofia encontrou Mariana à espera com um jantar caseiro, cataplana de marisco, cozinhada com receitas do Algarve. Mas ao sentar-se, viu o rosto da amada sombreado. O que se passa? Mariana hesitou, depois mostrou o telemóvel, uma mensagem de um contacto anónimo. Pergunta à tua CEO sobre a noite a Madrid com a Clara. Não foi só negócios. O ciúme, que pensavam adormecido, despertou rugindo como um touro em corrida de touros de Salvaterra. A mensagem anónima caiu como uma bomba no porto tranquilo da sua reconciliação, explodindo as fundações frágeis como um terremoto no Vale do Tejo. Mariana sentiu o mundo girar, as luzes de Lisboa borrando-se em manchas de néon enquanto lia e relia as palavras cruéis. Pergunta à tua CEO sobre a noite a Madrid com a Clara. Não foi só negócios. O coração martelava como o badalo de um sino na Sé Velha de Coimbra e o ciúme, esse demónio português tão entrelaçado à paixão como o bacalhau à dieta nacional, ergueu a cabeça com presas afiadas. Sofia, explica-me isto, exigiu ela, empurrando o telemóvel para a mesa, onde o vapor da cataplana ainda subia como fantasmas de dúvidas. Os mariscos, outrora simbólicos de fartura algarvia, pareciam agora acusadores, olhos vidrados fixos na CEO. Sofia empalideceu, o garfo caindo com um tinido metálico. Madrid? Isso foi há 6 meses, uma conferência sobre energias renováveis. Clara veio como apoio logístico, bilhetes, horários, essas coisas. O que é isto? Quem te enviou? Não sei. Número bloqueado. Mas as palavras noite. O que aconteceu nessa noite, Sofia? Bebidas? Risos? Toques que vão além do profissional? A voz de Mariana subia de tom, e quando pelo sótão como um lamento de fadista em taberna vazia.
Sofia levantou-se, as mãos tremendo ao pegar no telemóvel, verificando o histórico. Nada. Mas a semente da dúvida plantara-se, e o ciúme regava-a com veneno puro. Eu juro, Mariana. Foi uma reunião chata num hotel impessoal, discussões sobre painéis solares para vinhas espanholas. Clara adormeceu no quarto ao lado do meu, jet lag, a filha doente em casa. Eu fiquei acordada a trabalhar, sozinha com o laptop e um copo de tinto solitário. Mariana riu, um riso cortante como o vento de noroeste em Cabo da Roca. Sozinha? Sempre sozinha nas tuas viagens glamourosas. E eu aqui a imaginar-te em braços estrangeiros enquanto canto para estranhos na praça do comércio. Quem enviou isto quer nos separar, mas porquê? Uma rival? Uma ex? A suspeita apontou para Inês, mas Mariana afastou-a, a amiga era leal como dor aos seus vales. Não, era pior, talvez um colega invejoso de Sofia, alguém que vira o brilho nos olhos da CEO e quis apagá-lo. Ou Clara, ciumenta do sucesso da chefe? As possibilidades rodopiavam como um carrossel em feira de São Mateus em Viseu. Sofia, pragmática como sempre, propôs a ação. Vamos investigar. Liga para o número, eu gravo. E amanhã confronto Clara no escritório. Mariana concordou, mas o sono fugiu naquela noite. Deitaram-se de costas viradas, o espaço entre elas largo como Guadiana seco no verão. Sonhos atormentados visitaram Mariana, visões de Sofia Madri, risos em bares de tapas, mãos entrelaçadas sob luzes vermelhas. Acordou suada, o sol filtrando pelas cortinas de renda como um julgamento divino. No dia seguinte, Sofia partiu cedo para o escritório no Parque das Nações, o coração da Lisboa moderna com seus arranha-céus espelhados. Mariana, inquieta, passeou pelo Chiado, comprando livros na Bertrand, a livraria mais antiga do mundo, guardiã de segredos literários, e tentando compor uma melodia que capturasse a dor. Mas as notas saíam dissonantes, como um fado desafinado. À tarde, o confronto aconteceu. Sofia chamou Clara à sala de reuniões, uma sala envidraçada com vista para Rio. Clara, uma mulher de 29 anos com cabelos loiros curtos e um sorriso perpétuo, entrou confusa. Chefe? Problema com os relatórios? Não é isso, disse Sofia, voz firme mas olhos suplicantes. Conta-me sobre Madri. Tudo. E sobre esta mensagem que a minha noiva recebeu. Clara corou, os olhos arregalando-se como os de uma criança apanhada em mentiras. Lágrimas vieram, rápidas como a chuva de outono em trás-os-montes. Eu enviei. Desculpa, Sofia. Foi um erro horrendo. Eu estava zangada, o meu marido pediu divórcio na semana passada e eu vi-te tão feliz, tão completa com a Mariana. Inveja, pura inveja. Em Madrid, nada aconteceu. Bebemos um copo no lobby, falámos da vida e eu fui para o quarto chorar sozinha. Mas eu inventei a mensagem para testar? Para te magoar, como me sinto magoada. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo zumbido do ar-condicionado. Sofia sentiu uma pontada de compaixão. Clara era vítima das suas próprias tormentas, como tantas mulheres portuguesas equilibrando carreira, família e corações partidos. Porquê, Clara? Somos amigas. Porque tu tens tudo o que eu queria, amor verdadeiro, sucesso sem sacrificar a alma. Eu sinto-me presa, Sofia. O divórcio. A filha. O trabalho que me consome. Mariana, que Sofia convidara por videochamada, ouviu tudo do sótão. O alívio misturou-se à tristeza, traição, sim, mas de uma alma ferida, não de malícia pura. Perdão, Clara, disse ela pela câmara.
Mas a confiança quebra fácil como azulejo antigo. Demorarás a reconquistá-la. Clara assentiu, soluçando, e partiu com uma carta de recomendação, uma ponte para novos horizontes, talvez um emprego em Setúbal perto da família. A reconciliação veio devagar, como o vinho que decanta. Sofia e Mariana passearam pelo Jardim da Estrela à noite, bancos de ferro sob plátanos centenários testemunhando promessas renovadas. O ciúme ensinou-nos, murmurou Sofia, a ser mais fortes, mais honestas. Dias depois, a esperança brotou verdadeira. A startup de Sofia fechou o investimento espanhol, mas desta vez, Mariana foi convidada, não como sombra, mas como musa. No jantar de celebração no Bairro Alto, com fado ao vivo e pratos de leitão da bairrada, ela cantou uma canção nova, Ciúmes que Dançam, uma ode à paixão que sobrevive às tormentas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava mais uma prova. A mãe de Mariana, doente no Algarve, chamou-a de volta. Um cancro sussurrado como segredo de confissão. Vem, filha. Preciso de ti para fechar o ciclo. Mariana partiu, o coração dividido como Portugal em reinos antigos. Sofia prometeu visitas, mas a distância testaria o amor como o mar testa os barcos de Sagres. O comboio para o Algarve serpenteava pela costa como uma cobra dourada sob o sol implacável de verão, deixando Lisboa para trás num borrão de azulejos e memórias. Mariana olhava pela janela, o Atlântico brilhando à esquerda como um espelho partido, enquanto o coração doía com a separação. Deixar Sofia, mesmo que por semanas, era como arrancar uma parte de si, a parte que cantava hinos de esperança em vez de lamentos de saudade. O telemóvel vibrou com mensagens: amo-te. Liga quando chegares. Trago pastéis de nata da margem sul amanhã. Mas o ciúme, embora domado, sussurrava, e se a distância reacender velhas chamas? Em Lagos, a casa da mãe era um chalé branco debruado sobre falésias, onde o mar rugia como um amante possessivo. Dona Rosa, 55 anos, com pele curtida pelo sol como cor de Montemor e olhos verdes herdados na filha, esperava na varanda com um abraço fraco mas quente como pão de milho acabado de sair do forno. Minha menina, vieste. O mar chamou-te de volta. O cancro era um ladrão silencioso, roubando forças devagar. Dona Rosa contava histórias para disfarçar a dor, das noites de pesca com o pai de Mariana, redes cheias de sardinhas prateadas, das festas de São João em que dançavam à volta de fogueiras, saltando sobre chamas para afastar maus espíritos, e dos amores perdidos, que moldaram o ciúme da filha como conchas moldam pérolas. Eu ensinei-te mal, miúda, confessou uma tarde, enquanto teciam redes simbólicas na sala fresca. Medo de perder faz-nos perder mais. Mariana chorava à noite, sozinha no quarto de infância com vista para a praia do Camilo, onde dunas de areia branca guardavam segredos de sereias. Ligava para Sofia as conversas um bálsamo, relatos de reuniões bem-sucedidas, planos para uma casa partilhada em Cascais, sonhos de viagens à Madeira para ver levadas românticas. A esperança é a nossa CEO agora, brincava Sofia. Ela dirige o nosso futuro com paixão. Mas o conflito irrompeu numa visita surpresa. Sofia chegou de carro alugada, o cabelo desgrenhado pelo vento da A2, carregando cestos de vinhos do Dão e queijos de Nisa. Dona Rosa encantou-se imediatamente, uma mulher de vinhas e visão. Como o meu marido sonhava ser. Jantaram na varanda, cataplana de lavagante, salada de figos com queijo de cabra e conversas que fluíam como o rio Arade. No entanto, o ciúme ressurgiu disfarçado. Uma vizinha fofoqueira, debruçada na rede de varal, cochichou a Mariana: a tua Sofia bonita, mas ouvi dizer que CEO como ela tem admiradoras em todo o lado. Cuidado, filha, o mar leva o que ama demais. Palavras venenosas, como o ouriço cacheiro que pica ao toque.
Naquela noite, enquanto Dona Rosa dormia medicada, Mariana confrontou Sofia na praia ao luar. As ondas lambiam os pés delas, frias como dúvidas. Dizem que és demasiado para mim. Uma CEO apaixonada, sim, mas livre para voar enquanto eu cuido da doente. Sofia parou, virando-se com olhos flamejantes. Isso é o ciúme a falar ou o medo da vizinha? Eu estou aqui, Mariana. Deixei uma reunião em Lisboa para vir a ti. O meu amor não é voo, é âncora, como o teu fado é raiz. A discussão escalou, vozes abafadas pelo mar mas cortantes como conchas afiadas. Mariana acusou, tu voltas para o teu império e eu fico com o cheiro de hospital e recordações. Sofia rebateu, e tu duvidas de mim por fofocas? Depois de tudo? A traição veio não de Sofia, mas da própria insegurança de Mariana, uma traição interna que a fez empurrar a amada para longe. Sofia partiu magoada na manhã seguinte, o carro desaparecendo na estrada costeira como um navio no horizonte. Dias de silêncio seguiram, pontuados por chamadas curtas e tensas. Dona Rosa, sentindo o abismo, chamou a filha para uma conversa ao pôr do sol na Ponta da Piedade, onde rochas esculpidas pelo mar pareciam catedrais naturais. O amor requer coragem, Mariana. Como enfrentar o cancro, um dia de cada vez, com mãos dadas. Liga para ela. Confessa o teu medo, não o deixes ferver como caldeirada esquecida. Mariana obedeceu, discando sob as estrelas que piscavam como olhos de Nossa Senhora da Rocha. Sofia, perdoa-me. O ciúme é o meu cancro particular, ele corrói se não tratado. Do outro lado, a voz de Sofia, embargada, eu perdoo, amor. E eu confesso, sem ti, o meu sucesso é vazio como uma adega seca. Volta para Lisboa quando puderes. Eu cuido da tua mãe contigo. A reconciliação foi um renascimento. Sofia organizou tratamentos em Lisboa, transferindo Dona Rosa para um hospital com vista para o Tejo. Mariana compôs uma suíte de fados sobre esperança, tocando-a em pequenas salas de concerto no luxo frágil, onde o público chorava com ela. O alto trancado veio numa noite de gala, o prémio de Sofia como mulher empreendedora do ano no Altice Arena. Mariana, ao lado dela no palco, sob luzes cegantes, beijou-a publicamente, um gesto ousado, aplaudido como gol decisivo num derby do Sporting. Esta é a minha CEO apaixonada, anunciou Mariana ao microfone, e a minha esperança eterna. Mas o destino testava ainda. Dona Rosa piorou, e numa noite chuvosa de novembro, com o vento ovando como lobos nos pinhais, ela partiu pacificamente, rodeada de filhas do coração, Mariana e Sofia. O funeral em Lagos foi uma tapeçaria de dor e beleza, procissão à beira-mar, flores de jasmim flutuando nas ondas e um fado final cantado por Mariana, voz quebrada mas forte. O luto por Dona Rosa envolveu Mariana como uma rede de pesca apertada, puxando-a para as profundezas do mar emocional do Algarve. Os dias após o funeral eram um nevoeiro de rituais, missa na igreja de São Sebastião, com incenso e velas tremulosentes como memórias, o enterro no cemitério Cliffside, onde lápides antigas enfrentavam o Atlântico eterno, e as noites em que o vento salgado ovava pelas janelas abertas, carregando ecos da voz da mãe em canções de berço. Sofia estava lá, inabalável como as falésias de Sagres, cozinhando sopa de cação reconfortante e segurando a mão de Mariana durante as crises de choro. Tu és a minha rocha agora, murmurava Mariana, aninhada no peito de Sofia, o cheiro de lavanda da sua pele misturando-se ao sal do luto. O ciúme, milagrosamente, silenciara-se, a perda maior eclipsara as pequenas sombras, revelando o amor como a verdadeira luz. De volta a Lisboa, semanas depois, a cidade recebeu-as com o abraço invernal, chuvas finas que lavavam as ruas de Chiado, deixando-as reluzentes como escamas de peixe fresco no mercado da Ribeira.
Sofia mergulhou no trabalho com renovada paixão, expandindo a startup para projetos de sustentabilidade no Minho, sensores que previam inundações em vales de rio, salvando comunidades como a de Caminha. Mariana, honrando a mãe, transformou a dor em arte. Uma série de composições fado-jazz, gravadas num estúdio no Cais do Sodré, com colaborações de músicos de todo o país. A faixa-título, Esperança Renascida, era uma homenagem, versos sobre mares que levam mas também devolvem, amores que dobram mas não quebram. O conflito final, ou redenção, dependendo da lente, veio numa carta inesperada, encontrada entre os pertences de Dona Rosa. Era de um antigo amante, um marinheiro que partira para as colónias nos anos 70, confessando um amor não vivido que moldara a vida solitária da mãe. Ela carregou segredos como conchas no bolso, leu Mariana em voz alta para Sofia, na cozinha do sótão, enquanto fervia água para chá de ervas. E eu herdei o medo deles. Sofia abraçou-a por trás, queixo no ombro. Então libertemo-nos. Juntos. Vamos escrever o nosso final, não o dela. A esperança com a CEO apaixonada materializou-se num gesto grandioso mas íntimo. Sofia propôs a Mariana numa viagem de comboio para o Douro, parando nas estações vinheteiras onde o rio serpenteava como uma fita de seda púrpura. No terraço de uma quinta em Pinhão, com vinhas em terraceiros infinitos e o ar perfumado de uvas maduras, ela ajoelhou-se de novo, desta vez com um anel de ouro branco incrustado com uma pérola do Algarve. Casa comigo, Mariana. Deixa-me ser a tua parceira em todos os fados e vindas, em todas as esperanças e ciúmes domados. Mariana, lágrimas brilhando como orvalho matinal, disse sim com um beijo que selava destinos. O casamento foi uma celebração humanista no registro civil do Cartacho, seguido de uma festa no Terreiro do Paço, fado tocado por fadistas de Alfama, danças populares com ranchos folclóricos do Minho e pratos que uniam Portugal, Francesinha do Norte ao lado de Xerém do Sul, vinhos de todas as regiões brindando à união. Amigas como Inês e colegas de Sofia encheram o ar de risos e até Clara apareceu, redimida num novo emprego em Faro, trazendo a filha pequena que dançava descalça. Dona Almeida, a mãe de Sofia, leu um poema de Florbela Espanca sobre amores imortais, a voz trêmula de emoção. Anos depois, com a startup florescendo e álbuns de Mariana tocando em rádios nacionais, elas adotaram uma menina de uma aldeia transmontana, batizando-a Rosa em honra à avó perdida. Educaram-na com histórias de Portugal, as navegações de Vasco da Gama, as revoluções de 25 de Abril e os amores que desafiam tempestades. O ciúme incontrolável tornara-se memória, uma cicatriz que contava a jornada. A confissão noturna abrira portas para verdades. E a esperança, guiada pela CEO apaixonada, tecera um tapete de dias luminosos. Em Lisboa, sob o céu eterno, o seu amor era um fado feliz, raro, mas possível, como o sol após a chuva no Tejo.